dia. Então, é uma satisfação muito grande poder apresentá-los. Doutora Bianca é advogada, é especialista em direito imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas, é vice-presidente da nossa comissão e foi oficiala substituta no cartório de registro de imóveis de Porangaba. Doutor Rodrigo é mestre, doutorando, é oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e tabelião de notas do Distrito do Itaim, foi professor bastante tempo também. O currículo dele é tão grande aqui que eu não consigo nem ler, eu estou com o computador bem perto, mas acredito, e é especialista também em direito civil. Acho que é só isso, só tudo isso. Pessoal, eu falava há pouco a necessidade e a importância do tema que vai ser ministrado pelos nossos doutores e palestrantes hoje. É um tema que eu tive e tenho muita dificuldade no dia a dia. A prática extrajudicial, por vezes, ela é muito melhor para o advogado do que a prática judicial. Por quê? Porque é mais rápida, em regra. Se você conhece, tem o conhecimento necessário, você consegue rapidamente solucionar problemas do seu cliente. Falava com o doutor Rodrigo, com a doutora Bianca, por exemplo, da renúncia translativa, abdicativa, quais são os efeitos práticos disso, o que é que você tem que saber, e muitas vezes você resolve com um ato apenas. Então, passo a palavra para o doutor Rodrigo para iniciar essa exposição e agradeço profundamente a presença de vocês dois aqui. Bom, eu queria agradecer ao OAB Tatuapé pelo convite, doutor Paulo Roberto, doutor Sérgio Slan, doutora Bianca Rolfsen, para que a gente, né, doutora Bianca, a gente vai fazer essa palestra em conjunto, mas é mais um bate-papo com os colegas da atividade, né? E, enfim, a gente sempre fica à disposição do que precisar, podem fazer perguntas, não sei como a gente vai ler, mas, enfim, a gente vai tentar viabilizar essa interação, além do que vai ser exposto aqui. Doutora Bianca, a senhora gostaria de começar? Como fazemos? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui, principalmente com o doutor Rodrigo, mais uma vez, cedendo o tempo valioso dele. E eu acho, assim, que os problemas realmente vão surgindo quando a gente começa a enfrentar a questão no dia a dia, né? Embora possa parecer que é um tema relativamente simples, eu acredito que as pessoas não têm acesso a um tabelião para ligar na hora do vamos ver e falar, socorro, o que eu faço agora? Me ajuda a resolver os problemas que só a prática do dia a dia mesmo trazem para a gente, tanto as questões como as soluções, né, doutor Rodrigo? Eu, por sorte, tenho a felicidade de poder amolar o senhor aí bastante e tirar as minhas dúvidas. A troca de ideias é sempre importante, né? Mas vamos lá. Acho que assim, você que vai compartilhar a tela, acho que a gente pode começar, num primeiro momento, pela documentação que é necessária mesmo a gente apresentar quando a gente pensa em fazer um inventário extrajudicial. Tá bom. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e vai ter Na verdade, é muito simples aqui, eu peço escusa aos senhores, mas é um PDF com os documentos mínimos, né? Então, assim, esses são os documentos quando a parte chega, né? Ou mesmo algum colega advogado pede enfim, alguma coisa muito simples ali, mas é o mínimo necessário para a gente começar a entender o caso, né? E a verificar como será lavrado esse inventário e essa partilha. Então, né, como a palestra, né, tem esse âmbito, né, de passo a passo, eu vou compartilhar aqui com os senhores e a gente, né, doutora, nós iremos comentando em cima aqui dos documentos, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com os senhores. Vamos lá. A gente vai ficar pequenininho aqui. Acho que agora compartilhou. Então, aqui, né, doutora, como a gente falava que é o mínimo que, quando os senhores forem conversar com um tabelião, é o que ele provavelmente vai exigir, né? Esses documentos
eles têm fulcro, né? Eles estão todos baseados, né, tanto na lei quanto nas normas de serviço aqui de São Paulo. É muito importante que os senhores saibam que cada estado regulamentou a lei de uma determinada forma. É óbvio que a maior parte das regras elas coincidem, né? Mas às vezes há alguma peculiaridade que varia de estado para estado. Então, além da lei que os senhores, né? Enfim, senhores não, todos, né? Temos de conhecer. É muito importante que os senhores saibam, né, que cada estado, né, tem uma Corregedoria Geral da Justiça que normatiza a atividade notarial e registral. E eles consolidam, digamos assim, esses ensinamentos, essas exigências em um documento. Normalmente é um provimento da Corregedoria, e aí cada estado varia o nome desse provimento. Aqui em São Paulo se chama normas de serviço, no Rio é Código de Normas, no Rio Grande do Sul é consolidação normativa, mas, enfim, é sempre um provimento e lá tem toda a atividade notarial registral, né, regulamentada. Então, vamos lá. Do que interessa aqui, sempre, óbvio, a gente vai ter que ter a identificação das partes, né? Isso vai ser feito com a CNH, ou RG e CPF, ou passaporte válido, ou uma carteira de identificação profissional, desde que amparada em lei federal. Então, CRM, OAB, enfim. E, além disso, a OAB do advogado, tá bom? Uma questão também que eu vou ler aqui para os senhores, mas sempre dá discussão na prática, é esse item 2 aqui. Comprovação do estado civil das partes, todo mundo concorda, e do advogado. Enfim, isso eu falo para os senhores, porque eu sou questionado ali, doutor, mas por que eu tenho que apresentar minha certidão de casamento? Eu não tenho nada a ver, eu não faço parte do ato, eu só estou aqui, enfim, né? Eu represento as partes, tudo. Doutor Paulo Roberto, o senhor não sabe o que dá de discussão. Mas a norma fala que são as partes e demais comparecentes. Então, infelizmente, eu tenho que seguir, tá? Então, se solteiro, certidão de nascimento, se casado, certidão de casamento, se divorciado, tem que ter a certidão de casamento com a averbação do divórcio, separado, mesma coisa. Se for viúvo, certidão de casamento e óbito do ex-cônjuge, tá? Não adianta aquela anotação só na certidão de casamento. Se a pessoa casou por um regime diverso do regime legal, ela tem que apresentar o registro do pacto antinupcial. No caso de união estável, é um grande problema que nós temos também no dia a dia. Que a união estável, os senhores sabem melhor do que eu, que é uma situação de fato. Mas qual é o problema? Que nas normas, tá, do registro de imóveis, tem uma previsão lá que essa união estável deveria ser registrada no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. Tem decisões já que hoje dispensam esse registro, mas a norma não foi alterada ainda. E os senhores sabem, né, que os últimos atos do CNJ exigem, né, que se conste enfim, da escritura, enfim, de todos os atos, essa questão da união estável, se vive união estável ou não. Então, se tiver união estável, tem que apresentar a escritura pública e o respectivo registro, ok? Esse é um tema bem polêmico, essa questão da união estável, mas, enfim, os senhores sabem que o STF, né, tem, na prática, dado efeitos de casamento à união estável, então, né, tem poucas distinções hoje em dia, e isso vale para o bem, vale para o mal. E só uma lembrança que eu gostaria de fazer aqui com os senhores é que união estável não é estado civil, né? A pessoa é solteira, ela é casada, ela é separada, ela é divorciada, ela é viúva. Ela não é convivente, ela não enfim, amaziada. Mas, enfim, então ela é solteira e vive união estável, ela é separada e vive união estável, né? Vamos para o próximo aqui, que tem muitas coisas ainda.
Certidão de óbito do autor. Só um detalhe aqui bem prático, é que hoje em dia é possível a extração dessas certidões, tá? Os cartórios de registro civil, né? Eu vou falar cartórios aqui, apesar de tecnicamente não ser correto, né? São os oficiais, mas enfim, no vulgar aí, os cartórios de registro civil, eles conseguem fazer o pedido dessas certidões para outros cartórios, para outros oficiais, isso tudo de forma eletrônica, tá? Não abrange ainda o Brasil inteiro, mas boa parte do território brasileiro a gente já tem esse sistema. Então, consegue-se fazer tudo de forma eletrônica e materializa, tá? E sai a certidão, com o valor, tudo certinho. E tem até um site, né? Que os senhores podem pedir também, que é o registrocivil.org.br. Isso é bem interessante que os senhores saibam, até para buscas, enfim, não só para inventário. Outra questão... Deixa eu só antecipar aqui uma pergunta. Essa certidão atualizada, né? O que o tabelião geralmente entende aí a respeito do prazo, né? Para saber se ela está atualizada ou não está atualizada? Isso aí vai variar de estado para estado. Em São Paulo, o que a norma dita? Ela tem que se comprovar o estado civil no momento do óbito, tá? Então, depende de quando foi o óbito. Se o óbito é recente, vai ser a certidão recente. Agora, é comum, às vezes, faz um ano que faleceu. Vai ser apresentado. Eu tenho uma certidão de 11 meses. Pode. Problema nenhum. O que se tem que comprovar é o estado civil no momento, e é óbvio que vai se comprovar o estado civil atual se houver uma modificação. Tá. Então, aí tem que ter, óbvio, certidão de óbito do autor da herança, do morto, né, do falecido, certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros. Professor, mas não é a mesma lá que o senhor acabou de falar aí, da comprovação do estado civil? Pode ou não, né? Principalmente quando envolve sobrinhos ou parentes mais distantes, pode ser que seja necessária a apresentação de uma outra para chegar até o morto e comprovar o vínculo do parentesco. Além disso, o que é importante? A gente tem que ter documentos que comprovem a propriedade ou a posse, se for o caso, dos bens que serão inventariados, tá? Então, caso de imóvel, vai ser a matrícula, a transcrição. Se for imóvel urbano, também vai ser necessário o número de contribuinte municipal, que vem no IPTU, né? Aquele número de cadastro municipal, de contribuinte, melhor dizendo. Se for um imóvel rural, tem que ser apresentado o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é emitido pelo INCRA, o DIAT, que é o que a gente chama de ITR, a CND de débitos tributários, ou, né, com a União, ou os últimos 5 pagamentos do ITR, tá bom? Isso é uma especificidade com relação ao rural. Rural também tem uma série de outras questões, enfim, que eu não vou parar aqui, mas enfim, tem questão, dependendo da área, tem que ser georreferenciado, tem que ter o CAR, enfim. Imóvel rural é um pouquinho mais complexo, né? Exige mais documentos. E outros bens, veículos, vai apresentar, né, o certificado do veículo, né? Se for conta bancária, vai ter que pegar um extrato, e sempre para saber o saldo no momento do óbito. É isso que é importante. Isso aí tem uma grande dificuldade ainda com os bancos, né? A lei é de 2007, eles ainda não se adaptaram muito, mas enfim, normalmente se resolve, né, com um ofício, né, com um documento do tabelião pedindo essa informação para o banco. Afinal de contas, sem isso não é possível a lavratura do inventário. E outros documentos aí, cada um, os senhores vão ter que ver o que comprova a posse ou a propriedade. Então, ações, né? A gente vai ver qual é o valor dela no momento do óbito, em joias, vai ser feita uma avaliação, enfim. Cada bem aí vai ter que ter um documento que comprove a posse ou a propriedade do falecido, né?
Então, é muito importante que seja, importante não, é obrigatório que se apresente uma certidão comprobatória de inexistência ou de existência, né? De testamento. A certidão hoje eletrônica, ela é emitida pelo colégio notarial, que é um registro de testamentos. Todos os testamentos lavrados são comunicados a uma central. Então, quando a pessoa falece, né, o advogado, o inventariante, alguém pede essa certidão para a central e é emitido. E é necessário juntar a certidão de óbito, tá? Sem a certidão de óbito, a certidão não vai ser fornecida. Eu coloquei aqui a questão de certidão negativa ou positiva com efeitos retroativos de tributos, mas hoje em São Paulo não a existência de débitos tributários não mais impede a lavratura da escritura, tá? Mas se tiver, vai constar lá como obrigação dos herdeiros, né? Tem que ser feita a declaração do ITCMD, né? Isso é feito num site da Secretaria da Fazenda, vai se indicar os herdeiros, autor de herança, quais são os bens, os valores, e aí o próprio site já gera uma guia. Isso para óbitos mais recentes. Óbitos mais antigos vai ser feito direto uma guia, ok? E só algumas observações. Isso aqui é o que eu passo para os interessados aqui, que normalmente o que a gente pede é que os originais sejam apresentados pelo menos no momento da escritura, né? Eventualmente um outro documento pode ser pedido depois, dependendo do que vier. Sempre qualificar de forma completa, né? Profissão, endereço, telefone, e-mail, questão da união estável. A questão da certidão que a doutora perguntou, exatamente isso, olha lá, tá vendo? Certidões de casamento dos sucessores deverão comprovar estado civil na data da abertura da sucessão, abertura da sucessão é a morte, né? E o que a gente pede sempre é que esses documentos sejam encaminhados antes, por e-mail, que seja, né? E sempre de uma vez só. Evitem. Eu sei que no processo judicial, né, primeiro faz a petição inicial, depois vai fazer o plano de partilha, e aí vai juntando o documento, mas se não for enviado tudo de uma vez só, o tabelião não tem como analisar o caso, e isso vai tomar um tempo maior, entende? Porque até que sejam todos os documentos enviados, não tem como se iniciar a análise. Então, o que eu sempre... Exato. E só que para ajudar também, que não seja metade por e-mail, metade por WhatsApp, um pouquinho pelo Facebook, que aí vira uma bagunça total, né, doutor? Não, e essa questão da foto no WhatsApp fica ilegível. Desculpa. Não é obrigatório, mas se puder escanear, é bem melhor que isso ocorra. Então, doutores, isso aqui é só para os senhores terem uma boa ideia do que a gente precisa, né? É muito importante que os senhores tenham essa mudança de foco. Assim, no extrajudicial, a gente já vai pedir tudo de uma vez, porque não vai demorar, não vai ficar anos ali. Então, tem que vir todos os documentos, todos esses documentos. A minuta vai ser lavrada, essa minuta vai ser encaminhada, né, para aprovação pelos interessados. Aprovou, marca-se o dia para assinar a escritura. Então, é bem mais ágil. E é muito importante também um contato do advogado com as partes para que já seja definido. Lógico, não precisa chegar tudo perfeitamente definido, mas pelo menos que se tenha uma ideia de como vai ser a partilha. Vai ser uma partilha igual? Ou seja, né, viúva vai receber metade, cada filho, né, outra metade dividida entre os números de filhos, ou não, ou cada filho vai querer ficar com um bem. Enfim, como é que isso vai ser feito? Porque dependendo do que a parte deseja, o tabelião vai modificar a escritura e a gente vai ver quem tem de comparecer, quem não tem de comparecer, se vai ser preciso fazer uma cessão de direitos hereditários ou se vai ser feita uma doação. Doutora, eu acho que de documentos, inicialmente, acho que era por aí.
Eu acho que está ótimo, doutor. A gente pode partir para os outros slides, para a parte mais conceitual, então, de inventário e partilha. Combinado, então. Se tiver... Doutor Rodrigo, Vamos lá. desculpe interromper. Desculpe, Opa, doutora Bianca. Por favor. Aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando as perguntas aqui, Não. mas a doutora Sandra Queiroz, ela perguntou, aqui se nós entrarmos no próprio Facebook, dá para entrar aqui. Eu tinha parado. Aliás, eu estou me vendo, que é uma coisa horrorosa. A doutora Sandra, ela disse o seguinte, e a doutora Sheila também, e se a conta for conjunta, como proceder? Tivemos um problema, eu e a doutora Bianca, desse. Ué, depende do regime de bens, né? Se for da comunhão, tudo que está lá é dos dois e vai ser separado a meação, tá? Da comunhão universal. Então, não tem problema nenhum, vai depender do regime de bens. Agora, se é da separação total, é só metade daquilo, né? E aí o cônjuge não vai ter direito à meação, ele pode eventualmente ter direito como herança. Então, o que os senhores têm que saber sempre, uma das questões mais importantes para se determinar como vai ser feita a partilha é o regime de bens do casamento, né? Para a gente determinar o que é bem particular e o que é bem comum. E isso, né, doutora, a gente já teve até problema às vezes porque o banco não entende isso, né? Que depende do regime de bens, que melhor, doutor Paulo, mesmo que esteja no nome de um só, se ele é casado na comunhão parcial ou na comunhão universal, o cônjuge também tem direito à meação, mesmo que esteja no nome de um só, né? Então, tudo que essas questões de comunicação ou não, do que vai ser meação e do que vai ser herança, depende muito do regime de bens, tá? Isso. Muito mais do que em nome de quem está a conta, acho que o que influencia aí é o regime de bens mesmo. Mas isso que o doutor Rodrigo falou, que acho que vale a pena até a gente mencionar, a gente vai mencionar um pouquinho mais para frente, do problema prático, né? Porque muitas vezes a gente vai lá, então faz a escritura com o tabelião, pensa direitinho, vê de qual regime de bens que o casal estabeleceu lá, ver se era a conta, se deveria partilhar, não deveria partilhar, enfim. E aí você leva tudo no banco perfeito e o gerente entende que não deve receber aquele título daquela maneira, manda o tabelião corrigir. Mas o correto é ele protocolar, pedir uma análise do jurídico para saber como deve proceder, porque muitas vezes o título está perfeito, né? E o gerente mesmo do banco não entende o que foi feito ali naquela partilha. Mas vamos até nem é má fé, né, doutora? Né? Não. Que às vezes não tem o conhecimento específico, e aí até na ânsia ali de resolver, talvez, né, acaba por dar uma informação um pouquinho equivocada, mas tudo se resolve, né, doutora? Tudo se resolve. Doutor Paulo, se o senhor quiser passando essas questões para a gente, acho excelente, tá bom? Eu então a gente vai agora começar então com a parte mais conceitual, e aí depois a gente entra em algumas questões, e sempre que os senhores quiserem, por favor, nos interrompam, né? Eu só não consigo acompanhar aqui. Aqui vou acompanhar aqui também as questões, fica tranquilo. Legal. Eu vou compartilhar, então, aqui o material que a doutora Bianca e eu preparamos aqui para os senhores, para a gente bater um papo aqui. Vamos lá. Compartilhado, todo mundo vendo. Então, lá. O que a gente vai falar muito rapidamente? Vamos começar com o histórico, fundamento normativo, né, para que os senhores tenham enfim, relembrem, né, na verdade, qual é a base legal aqui, um conceito, natureza jurídica, espécies, cabimento. Vou falar de emolumentos, que é um tema espinhoso, que ninguém gosta de falar, e finalizamos com algumas questões aqui. Vamos lá. Histórico também de uma forma muito rápida, só para que os senhores tenham aí uma pitada histórica aí.
os senhores sabem que a possibilidade de realização de tanto separação quanto divórcio, de inventário e partilha extrajudiciais se deu com a Lei 11.441 de 2007. Mas, na verdade, o que os senhores, talvez, o que muitos não saibam, é que esses mesmos atos já eram praticados pelos tabeliães antes do Código Civil de 16, na época das ordenações filipinas, né, que previam essa possibilidade. Então, na verdade, antes já tinha essa atribuição. Com o Código Civil de 16, ninguém sabe por que isso se encerrou, e aí volta-se em 2007, com a Lei 11.441. Nós trouxemos aqui para os senhores, né, até o item aqui das ordenações filipinas, para que os senhores comprovem isso. Ok? Vamos lá. Aí, lógico, né, depois, né, das ordenações filipinas, Lei 11.441 de 2007, que efetivamente viabilizou a realização do inventário da partilha, da separação e do divórcio na via administrativa. A gente vai ver que não são todos os casos, mas boa parte deles. E, por fim, o CPC, né, que internalizou essas regras, né, o CPC agora de 2015. Fundamento normativo, então, Lei 11.441, CPC, né, os 610 seguintes. O Código Civil também fala, artigos 1991 a 2027. É muito importante, como eu disse para os senhores, né, essas leis, elas, em regra, são regulamentadas por provimentos, por resoluções, ou do CNJ ou das corregedorias locais, né, de cada estado. Então, é muito importante que, além da lei, os senhores saibam o que o CNJ eventualmente regulamentou. Então, nesse caso aqui tem a Resolução 35 de 2007, bem como o que cada estado exige. Tá? Por quê? Porque os notários e os registradores, em razão, né, de um dever imposto numa lei federal, que é o 8935, artigo 30, eles são obrigados a observar as normas técnicas emitidas pelo juízo competente, que no caso nosso aqui é a Corregedoria Geral da Justiça. Então, tem de conhecer as normas de serviço também, tá? Aqui essa parte de inventário fica entre os itens 76 a 84 e 106 a 130 do capítulo 16. Cada capítulo é uma espécie de serventia, então o 16 é notas, o 17 é registro das pessoas naturais, enfim. E, né, como doutrina, enfim, até para conhecimento, tem as jornadas, né, de direito processual civil e de direito civil. Vamos lá, então, conceito. Aqui, né, nós trouxemos para os senhores alguns conceitos básicos, mas que são importantes para que nós façamos aqui uma base, né, para que depois cheguemos em questões mais avançadas, digamos assim. Então, sempre a ideia, sempre a gente tem que iniciar da lei. E o que o Código Civil, o artigo 1784, fala? Que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, o famoso direito de saisin. Como os senhores sabem, isso aqui é uma ficção legal, né? Obviamente, com a morte, né, não tem como fisicamente se transmitir esses bens, né? A ideia, na verdade, da lei é que nenhum bem fique sem um titular. Então, por ficção legal, assim que morre, a herança já se transmite aos herdeiros. Aos herdeiros. No entanto, para que haja publicidade, disponibilidade desses bens, é necessário que se faça um inventário e uma partilha, tá? Sem que seja feita esse inventário e a partilha, seja judicial, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial, é impossível
é impossível que as pessoas consigam provar, né, quais são os seus bens, que elas possam dispor de seus bens, que elas possam, enfim, onerar os seus bens, tá bom? Então, apesar da lei falar que já se transmite com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte, é necessário que seja feito um instrumento posterior, ok? E esse instrumento de inventário e partilha, que pode ser feito na via judicial ou extrajudicial, né, como o nome bem fala aqui, na verdade são dois atos. Um é o inventário, o outro é a partilha. O que é o inventário? Que nem o próprio nome diz, o que é inventariar? Vai se relacionar todos os bens do falecido, né? Então vai se indicar, vai falar, olha, ele tinha 3 imóveis, tinha um carro, tinha conta bancária, e vai se especializar, ou seja, se determinar, inserir todas as características daquele bem, individuá-lo, ok? Isso é inventário, isso é a primeira parte, que é a relação de bens. Às vezes isso é muito complicado, porque nem sempre, né, os herdeiros têm ciência de tudo o que o autor da herança possuía, tá bom? Uhum. Mas tem de se relacionar. E aí, para um segundo ato, que vai ser a partilha ou a adjudicação. Uhum. Partilha, próprio nome já diz. O que é partilhar? É dividir. Então, eu vou atribuir, né, os bens do falecido a cada um que tem direito. Exclui-se a meação, né? Meação decorre do regime de bens, e depois paga-se a herança, ok? E a herança vai ser dividida entre os herdeiros. E aí nós trouxemos aqui para os senhores um item aqui da norma, que é interessante, que fala que é admissível o inventário com partilha parcial, embora vedada a sonegação de bens no rol inventariado, justificando-se a não inclusão do bem rolado na partilha. Então, em alguns casos em que não é possível a partilha daquele bem, mas são razões jurídicas e não econômicas, eventualmente se insere no inventário, mas não na partilha de acordo com a norma. O mais comum é que seja inventariado e partilhado todos os bens, né? E às vezes, quando a parte não tem ciência, a gente vai falar em uma sobrepartilha, tá bom? Mas a gente vai ver também que a sobrepartilha tem hipóteses legais, não é o que a gente acha que é. Ok? Vamos lá. Ainda nessa parte de conceito que é muito importante. Mancomunhão. Mancomunhão é o regime que há, né, entre cônjuges, né? Entre cônjuges que optam, né, pelo regime da comunhão parcial ou da comunhão universal. Uhum. Então, não há, cada cônjuge que optou em casar pela comunhão parcial, pela comunhão universal, nos bens comuns, cada um não tem metade de cada bem. Cada um tem metade do patrimônio total. A gente só vai saber o que cada um tem com a partilha, seja num divórcio, seja no inventário, tá? Por isso, como cada um não tem metade de cada bem, um pode ficar com o imóvel e o outro pode ficar com o outro imóvel inteiro. Se eles tivessem cada um 50%, não daria, teria que depois fazer uma permuta, ok? Então, esse estado de mancomunhão ou de indivisão condominial, né, quando a gente está falando aqui, por exemplo, imagine um viúvo faleceu, todos os bens desse viúvo, até que seja partilhado, eles vão ficar em um estado de indivisão condominial, ou seja, os herdeiros, tá? Eles não vão ter uma partezinha certa também em cada bem. Até a partilha, ninguém sabe o que é de quem ali, tá bom? Então, basicamente é isso, que a mancomunhão e a indivisão condominial somente termina com a partilha. E aí, nós trouxemos para os senhores aqui duas regrinhas do Código Civil importantes, que é o parágrafo único do 1791, que fala exatamente isso, que até a partilha, o direito dos cordeiros quanto à propriedade e a posse da herança será indivisível e regula-se pelas normas do condomínio, e o artigo 80, que muita gente esquece, né, do Código Civil, que fala que, para efeitos de lei, considera-se
bem imóvel o direito à sucessão aberta. Então, toda essa massa patrimonial do morto até a partilha é considerada bem imóvel. Professor, mas tem conta bancária, mas tem veículo, para fins de lei, é imóvel, ok? Ainda nesse tema de conceito, diferença entre partilha e adjudicação. Se tiver um só herdeiro, eu adjudico, eu não faço partilha. Partilha pressupõe divisão. Partilha só há se houver mais de um herdeiro. Isso aqui também dá confusão na prática. Tem gente que não conhece os termos e acaba questionando. Aqui falando dos problemas que a gente já enfrentou, né, doutor? A gente teve uma escritura também que a gente levou para outro banco e o gerente do banco mandou corrigir o termo adjudicação porque tratava-se de um inventário, né? E ele falou que os bens tinham sido partilhados. E aí a gente explicou para o gerente do banco que, na verdade, não, eles tinham sido adjudicados porque no caso concreto só havia um herdeiro, né? E que o termo correto, nesse caso, a gente até citou resolução do CNJ, normas da corregedoria, enfim, código, mas aí que tá, a expressão correta era mesmo a adjudicação, né? Enfim, a gente tem que ser técnico e no dia a dia as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? Até de conhecer essa linguagem, mas acaba dando certo. Isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Sobre a partilha também, outra questão aqui é muito importante que os senhores saibam. O Código Civil e o CPC determinam o que se entende por sobrepartilha, tá? Então, só vai ser sobrepartilhado bens situados em lugar remoto da sede do juízo do inventário, bens litigiosos, bens de liquidação morosa ou difícil, bens sonegados ou o mais comum, bens da herança que se tiver ciência após a partilha, né? Essa é a hipótese mais comum, as demais hipóteses são mais raras, mas, enfim, então é possível que os herdeiros somente descubram que o falecido tinha um determinado bem depois que eles já fizeram a partilha. E aí, como é que faz? Sobre a partilha. Professor, mas e se a partilha foi feita em juízo? Eu tenho de fazer a sobrepartilha também em juízo? Não. Se puder ser feita, né? A gente vai ver depois do cabimento as regrinhas, mas pode ser feito de forma extrajudicial. Ah, mas e se quando foi feita a judicial, né? Os herdeiros eram ainda incapazes, né? Ou até havia discussão, mas hoje não há mais. Se eu fiz de forma judicial, necessariamente a sobrepartilha será judicial? Não. Pode ser feita de forma extrajudicial. Eu trouxe, né, nós trouxemos aqui para os senhores a resolução do CNJ, que é copiada, né, aqui nas normas de São Paulo. Ok? Então fala que é admissível sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje, o que interessa é a situação de hoje, tá vendo? Hoje, maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. Ok? Vamos lá. Então, de conceito, acho que a gente já está bem, né? Os conceitos mais importantes. Vamos passar a natureza jurídica, né? Inventário e partilha não são procedimentos de jurisdição voluntária, isso também é um erro comum, enfim, tem pouca relevância prática, mas, enfim, na parte acadêmica ou de concurso, isso da confusão, na verdade, são procedimentos especiais regulamentados pelo CPC. O CPC anterior falava em procedimentos contenciosos, né? Uhum. E eles possuem natureza declaratória, né? Não são constitutivos. Como eu disse para os senhores, né? Artigo 1784, com a abertura da sucessão, já se dá a transferência, a herança já vai para os herdeiros. Mas é necessário que haja o inventário e a partilha para que se declare como é feita essa transmissão
e para que possibilite que os titulares exerçam a disponibilidade. O que é disponibilidade? Ele pode transferir, enquanto não tiver no nome do herdeiro, não tem como ele transferir, tá? A não ser que ele peça um alvará judicial, enfim, algumas outras situações excepcionais. Mas, em regra, só se pode dispor daquilo que é seu. E aquilo que é seu, vai, dependendo das regras do Código Civil, a gente vai ver o que comprova a propriedade. A propriedade de imóvel se comprova, em regra, com o registro, ok? E, por fim, só para lembrar que trata-se de modo derivado de aquisição de propriedade, né? Então, ela vem da mesma forma que o falecido tinha, com todas as suas restrições, limitações, características, enfim. Espécies. 3 espécies. O inventário e a partilha podem ser judiciais. Tem algumas hipóteses em que eles necessariamente serão judiciais. Quando eles necessariamente serão judiciais? Se houver incapaz, veja, não falei menor, falei incapaz, tá? E se houver divergência entre os herdeiros, tá? Então, basicamente, se tiver litígio e se tiver incapaz envolvido, tem de ser pela via jurisdicional. Isso. Agora, se houver acordo entre os herdeiros, se houver consenso, e se os herdeiros forem capazes, aí pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Nada na via extrajudicial, nada é feito se houver litígio, tá? Por que eu disse capazes aqui? Porque se houver um menor, mas ele for emancipado, ele não deixa de ser menor, mas ele passa a ser capaz. Então, é possível que seja feita a lavratura do inventário de uma partilha com um herdeiro menor, porém capaz, tá? Por meio da emancipação. E, por último, a partilha em vida. O que é a partilha em vida, né, que se fala? Está prevista lá no 2018 do Código Civil, que fala que é válida a partilha feita por ascendente por ato entre vivos. O que é o ato entre vivos? Doação. Pelo menos para a maioria da doutrina, tá? Ou de última vontade, testamento, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Ok? Doutor, só antes da gente mudar de assunto, vou ler uma pergunta aqui que foi feita no Facebook pela doutora Sandra Queiroz. Ela disse o seguinte: quando se tratar de adjudicação, o nome correto seria formal de adjudicação ao invés de formal de partilha? Sim, no judicial isso. Isso, mas para a palavra Porque, na verdade, adjudicação. tudo é carta de sentença, e no judicial sai lá com o formal de partilha, mas tecnicamente sim. Seria formal de adjudicação. Sim. É que na prática a gente não vê isso, né? Mas nas Uhum. escrituras a senhora vai ver que está escrito lá, escritura de inventário e adjudicação. Não vai estar aí partilha, nem teria sentido, né? Porque partilha pressupõe A essa divisão. É que no meio judicial, né? Eu mesmo nunca vi formal de adjudicação. Não sei se a doutora Bianca já viu. Não, também não. Mas tecnicamente seria o correto, né? O nome faz sentido. É. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Só mais Então, uma observação aqui, tem mais uma pergunta. Gostaria de receber o ID e senha para entrar pelo Zoom. O Zoom aqui, hoje, como é webinar, ele é fechado, doutora Sônia, só para quem está falando hoje aqui ao vivo. Mas está todo mundo tendo acesso aqui pelo Facebook da OAB. Então, seguindo, doutor, desculpa, vamos lá. Vamos lá. Então, cabimento aqui, enfim, quando eu posso fazer um inventário e uma partilha extrajudiciais? Então, é o seguinte, em regra, vamos lá ver o que o CPC fala. Se houver testamento ou interessado incapaz, procede-se ao inventário judicial. A gente vai ver que essa regra já foi mitigada, tá? Por provimento, primeiro começou com o provimento aqui em São Paulo, né? Depois resolução do CNJ, e hoje já tem decisão do STJ também.
Mas a regra, vamos decorar a regra e depois a gente vê as exceções. Regra, tem testamento, ou se houver litígio, né? Ou interessado incapaz, judicial. Parágrafo 1º, traz a hipótese do extrajudicial. Então, se todos forem capazes e concordes, os senhores podem verificar que não falem maior, falem capazes. Por isso, porque tem aquela questão do menor emancipado, ok? O inventário e a partilha podem ser feitos por meio de escritura pública, a qual constitui documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Olha lá, infelizmente, às vezes, nós temos algum debate, enfim, alguma questão com as instituições financeiras, né? Tem já uma instrução do Bacen, tem o CPC, mas, enfim, isso vai sendo feito ao longo dos anos, aí o pessoal vai se acostumando. O que os senhores têm que entender é o seguinte, o que era feito em juízo, em determinadas hipóteses, hoje pode ser feito perante um tabelião. Não mudou nada, tá? Então, o que saía lá, o formal de partilha, vai sair a escritura, a certidão, o traslado da escritura. É a mesma coisa, o que levava antes o banco só muda perante quem houve o reconhecimento. Aí acho que a recomendação prática importante aqui é que, no caso da instituição financeira, qualquer problema, né, no cumprimento, então, do que foi decidido, do que ficou decidido na escritura, no inventário, o que o advogado deve insistir para o cliente? Protocolar o título na instituição financeira. O cliente não deve voltar para casa, enfim, sem uma motivação jurídica escrita do banco, né? E a única forma dele ter isso é protocolando o título. E aí falar com o gerente, envie para o jurídico, né? Porque fica mais fácil a gente conversar depois, né? O índice de devolutivas de escrituras é insignificante. É muito baixo. Acho que Então, às vezes eu assim, dou azar, doutor. não, mas se resolve. Resolve. Se resolve. Porque não está errado. Passou na mão do advogado, passou na mão do tabelião. Entendeu? O tabelião faz isso o dia inteiro. O advogado também sabe. Não tem porquê. Lógico, todos somos seres humanos, todos erramos. Mas é muito mais difícil ter um erro num título extrajudicial do que algo particular, ou, enfim, ou outros títulos. Não, mas vamos lá. Não dá para comparar a celeridade, né? Assim, não dá nem para começar a conversa, né? É muito rápido. E a gente vai vendo que é mais barato, porque exclui a meação, tá? Os emolumentos não incidem sobre a meação, no judicial incide, né? Mas vamos lá. E, o parágrafo 2º exige a presença do advogado, do defensor público, né? Para assessorar as partes. E é de fundamental importância que haja essa comunicação entre o advogado e o tabelião e o escrevente, né? Porque aí a coisa se viabiliza, tá bom? Então, só para reafirmar aqui para os senhores o que eu havia dito, o CNJ, na resolução 35, fala expressamente essa questão do menor emancipado, tá? Que admite-se a escritura tranquilamente. Vamos lá. Eu falei para os senhores que essa regrinha do Código Civil foi mitigada, né, por provimento. Professor, mas ato administrativo pode mitigar lei? Aí fica para análise dos senhores. Fato é que na prática incide, e isso agora já tem decisão do STJ, então, enfim, não tem muita discussão disso aqui, não. A própria norma aqui de São Paulo permite que seja feito o inventário e a partilha, mesmo que haja testamento, desde que esse testamento esteja revogado, seja caduco, ou se foi declarada judicialmente a invalidade desse testamento. Tá? A única questão que o tabelião não pode lavrar é se o testamento for válido. Tá? Outra questão que o tabelião também tem de se atentar, e o advogado, obviamente, é para verificar se se nesse testamento que foi revogado, enfim, se há alguma disposição
que não poderia ser revogada, como, por exemplo, um reconhecimento de filho, que é irrevogável. Aí, nesse caso, não dá. Aí vai ter que ser judicial. Eu trouxe aqui os itens, né? O item 130.1 e 130.2. Ok? Vamos passar. Aqui está o julgado que eu trouxe para os senhores, é o recurso especial 1808767 do Rio, tá? Quarta turma do STJ, em que se decidiu o quê? Aqui, o que tinha na norma de São Paulo era o seguinte, você, mesmo com o testamento válido, pode ser feito um inventário, uma partilha extrajudicial? A norma autorizava, desde que houvesse autorização expressa do juízo, tá? Do juiz. O STJ aqui nesse... Pode falar, doutor. Continua. Quando o senhor terminar essa observação, eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou do Face. Tá. Vamos lá. O STJ, nessa decisão, abriu um pouco mais. Fala que é o seguinte, ó, desde que o testamento tenha sido registrado judicialmente ou haja expressa autorização judicial para tanto. Os senhores sabem que quando tem testamento, os senhores têm de levar a abertura, registro e cumprimento em juízo. Então, pega esse testamento, leva para o juízo, faz um processo de abertura, abertura, registro e cumprimento, e aí depois faz um outro processo que é o inventário e a partilha. Então, o que é comum? Leva-se o testamento a juízo, faz a abertura, cumprimento, e aí pede para o juiz autorizar que o inventário e a partilha sejam feitos de forma extrajudicial. Aí tranquilo. Aí não precisa ser de forma judicial. Vamos lá, doutora, qual que era a questão? O doutor Marcelo perguntou aqui se, com a pandemia, principalmente quando se tem herdeiros que moram no exterior, se pode impactar na consideração dos prazos para não pagamento de multas. Não. Para fins de multas que... No inventário extrajudicial não tem multa. O senhor pode fazer o inventário lá da década de 80, que a escritura vai ser o mesmo valor. Se o senhor estiver falando com relação ao IPCMD, ao imposto, exato. Não teve nada que alterou, pelo menos que eu tenha conhecimento, tá bom? Mas a gente vai ver mais para frente duas questões importantes do inventário extrajudicial. Primeiro, que não tem prazo. É diferente do judicial lá, que tem 60 dias e tal. Segundo, que não tem multa. Tá? O valor vai ser o mesmo. Algumas observações finais, para depois a gente passar para as questões que eu acho importante. Professor, quando que é necessária a participação dos cônjuges dos herdeiros? Outra coisa que é importante a gente falar aqui, né, doutora Bianca? Há muita confusão de quem é herdeiro. Sei que teoricamente não é difícil, mas quem é herdeiro? A gente vai ver lá, 1829. Então, descendentes, tá? Em concorrência com cônjuge em alguns regimes de bens. Os ascendentes, em concorrência com o cônjuge, não importa o regime de bens. O cônjuge, quando eu falo cônjuge aqui, pode entender cônjuge ou companheiro, tá? Depois da decisão do Supremo lá, a sucessão do companheiro também se rege pelo 1829. Então, cônjuge, e aí depois os demais parentes. Cônjuge de herdeiro não é herdeiro, mesmo que casado na comunhão universal, tá? Então, pai morre, tem 3 filhos. Esses filhos são casados na comunhão universal. Então, são 6 herdeiros, porque são os filhos e as mulheres? Não. Quem é herdeiro é o filho. Se o que ele vai receber de herança o que ele vai receber de herança vai se comunicar ou não em razão do regime de bens, são outros 500. Uma coisa é regime de bens, outra é regime sucessório, tá? Só para a gente não confundir. Então, o que diz a norma aqui em São Paulo? Que só será necessário comparecimento dos cônjuges dos herdeiros se houver renúncia ou algum tipo de partilha que importe em transmissão. Exceto, lógico, se o casamento se for pela separação absoluta. Separação absoluta aqui também, senhores, separação convencional, separação com pacto, tá? Separação obrigatória, não, tá? O que é partilha que importe em transmissão? Qualquer partilha que não siga o que está na lei, tá? Aqueles limites. Então, assim, tem viúva e 2 filhos.
partilhou 50% para a viúva, porque normalmente é casada na comunhão, 25% para cada filho, não teve transmissão, os cônjuges não precisam comparecer. Agora, não, mas eu quero ficar com 30%, quero ficar com uma cota maior do que eu teria direito, ou eu quero ficar com um determinado bem, e o valor desse bem não se enquadra, não fecha dentro da cota que eu tenho direito. Aí eles têm de comparecer. Outra questão importante que o doutor Paulo havia questionado, os senhores sabem que há, pela doutrina, 2 tipos de renúncia. Renúncia translativa e renúncia abdicativa. Na verdade, renúncia mesmo é abdicativa, ou seja, a pessoa renuncia, ela não quer saber, ela abre mão. Não interessa para quem vai ficar. Tá? Então, é o que a gente fala, renuncia para o monte, vai para o monte e mora. Tá? Ponto. Se vai para o A, para o B, não interessa. E a renúncia translativa, na verdade, é uma cessão de direitos hereditários. Eu renuncio em favor de alguém. Isso não é renúncia, né? Isso é uma cessão, tá? Então, tem distinção, é muito importante. Outra questão que é importante também nesse caso de renúncia, às vezes os filhos falam assim, não, tem a viúva e os filhos. Vamos deixar tudo para a mãe. Então, os filhos vêm e renunciam, todos. O que acontece? Vai para a mãe? Não, porque se eles tiverem filhos, vai para os filhos deles, né? Vocês têm que lembrar, lá, a ordem de vocação hereditária, o 1829.1 não fala em filhos, fala em descendentes, ok? Então, são questõezinhas só que eu estou passando para os senhores aí na prática, que tem que tomar cuidado, porque senão dá confusão. E, às vezes, a pessoa até quer fazer uma sessão e com uma renúncia basta. Renúncia mais barata. A renúncia ela é cobrada, pelo menos aqui em São Paulo, né, por herdeiro, mas é um ato sem valor declarado, sei lá, R$500 se for abdicativa. Se for a cessão, não, aí é escritura com valor declarado, entra nas faixas lá dos emolumentos. Segundo tema, só para os senhores lembrar, é óbvio que a via extrajudicial ela é facultativa, ela não é obrigatória, então tudo que pode ser feito no extra também pode ser feito na via judicial. E tem a resolução 35 do CNJ, e também as normas aqui de São Paulo, fala que é possível que seja solicitada a qualquer momento a suspensão, tá, pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para promover a via extrajudicial. Às vezes, a pessoa estava lá, entrou em juízo, está anos brigando, aí eles chegam, preferem fazer um acordo, porque, né, senão ninguém aproveita de nada também. Vai lá, pede, desiste e já faz a escritura, ou pede para suspender e vem e faz a escritura de inventário e partilha. Ok? Outra questãozinha interessante, também muito questionada, é que a existência de ônus ou de credores não impede que o inventário seja feito de forma extrajudicial. Se essa dívida ela é conhecida, vai ser lá relacionada e aí os herdeiros vão arcar no limite da sua herança, ok? Vamos lá. Mais algumas questõezinhas. União estável. Esse é um tema super polêmico, mas vamos lá. Vamos ao que está regulamentado, né? Pelo menos aqui em São Paulo. É possível que seja feito inventário extrajudicial nos casos em que há união estável, desde que os herdeiros reconheçam essa união estável, ok? Então, tem que estar todo mundo concorde, tem que ser todo mundo capaz, e os herdeiros têm de reconhecer a união estável, ok? Esse é o que está na resolução do CNJ, é o que está na norma aqui também de São Paulo, só que já tem decisão falando que não é necessário que... Porque é o seguinte, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Se a norma fala que tem que reconhecer, é porque tem que ter, eu falo a companheira porque o homem sempre morre antes, né? Impressionante o negócio. Mas, enfim, o companheiro, né? Enfim, ele tem que ter ele mais os herdeiros. Professora, mas né, o STF já falou que é pelo 1829. E se só tem o companheiro? Pode ser feito na via extrajudicial? Porque se for casado, pode. E companheiro, pode? União estável, pode?
pela norma, não, porque não terão esses outros herdeiros para fazer o reconhecimento. Mas já teve decisão, tá? Falando que não há motivo para ter distinção, e se essa união estável ela foi reconhecida, né? Havia uma escritura pública, tudo, não tem por que não. O grande problema da união estável é que ela é uma situação de fato. Como é que eu vou comprovar, sem esse reconhecimento dos herdeiros, que seriam os prejudicados, que essa união estável não terminou antes da morte do falecido? Por isso que eu acho que essa regra aqui do CNJ, ela é de bom tom, né? Quem são os maiores prejudicados, em tese, são os herdeiros. Se eles vêm, eles reconhecem que viviam, que o ascendente ali vivia união estável com aquela pessoa até o momento da sua morte, acabou. Agora, sem que esses herdeiros façam esse reconhecimento, só porque tem, às vezes, uma escritura pública lá de 1980, sei lá, ou de 90, sei lá, mas já tem decisão, só para os senhores saberem. Cessão de direitos hereditários. Outro tema importante, os senhores têm de ler lá, né, artigo 1793 do Código Civil, lá detalha certinho, mas o que interessa aqui para a gente? Essa cessão pode ser parcial ou pode ser integral. Se ela for parcial, quando for fazer o inventário, eles têm de comparecer, os herdeiros. Por quê? Porque fizeram uma cessão parcial. Agora, se eles fizeram uma cessão integral, quem vem no inventário é o cessionário, ok? E aqui, né, estão as normas que validam, né, que confirmam o que eu e a doutora Bianca estamos falando. Doutora, chegou uma pergunta aqui, que se esse reconhecimento, acho que da união estável, é feito na própria escritura de inventário. Sim. Na própria escritura, exatamente. Aí é o seguinte, dependendo do estado, por exemplo, no Rio, me parece que eles fazem como se fossem duas escrituras, uma de reconhecimento e cobra por isso, e outra do inventário e partilha, né? Ou não precisa fazer duas, mas são, na verdade, dois atos. É como a sentença, né? Que você pode, depende das cargas volitivas, não importa se é no mesmo instrumento ou não. Mas aqui em São Paulo é tranquilo. No próprio inventário, os autores comparecem e reconhecem a união estável. Mais alguma questão? Tá ótimo. E só enquanto o doutor aproveita para tomar uma água, aí vou responder a Priscila de Paula, que perguntou se esse bate-papo vai ficar gravado. Vai ficar gravado, fica disponível sempre no Facebook da OAB do Tatuapé, porque sempre vale a pena acompanhar aí os ensinamentos do doutor Rodrigo, que cede o tempo dele aqui Eu não, de de forma tão todos nós brilhante com a gente. Então, vamos lá. Aqui, mais uma perguntinha. E quando tem menor, não pode reconhecer no cartório a união estável? Não, se tiver menor, não pode fazer nada, né? Inventário, imagina. Se tiver menor, incapaz, né? Exato. Se for emancipado, normal. Por isso que eu falei com os senhores, não importa se é maior ou menor. O que importa é se capaz ou não. Porque tem a questão do menor emancipado. Tá bom? Vamos lá. Podemos seguir. Podemos seguir? Podemos seguir. Mas outra questão. É possível inventário... O que é inventário negativo? Inventário negativo é que ele fala que o autor da herança não tinha bens. Mas para que eu vou fazer isso? Justamente para se livrar de eventuais dívidas, né? Então você prova que não recebeu nada. Se o herdeiro não recebeu nada, né, e a gente responde, os herdeiros pela lei brasileira responde no limite da herança, você comprova, você faz uma prova simples, fácil, barata, de que nada recebeu, então não responde por dívida. Ok? Ordem de nomeação de inventariante. Também é uma pergunta muito comum. No inventário, eu sou obrigado a seguir a ordem do CPC? Não. Não é obrigado. Tá bom? Tem aí a resolução do CNJ. É muito importante que os senhores decorem essa resolução 35 do CNJ, tá? Isso normatizou, isso uniformizou no Brasil inteiro, então isso vale para o Brasil inteiro. E, óbvio, além disso, vai saber também as normas de cada estado. Outra questão importante aqui, professor, inventário extrajudicial.
segue a mesma regra do judicial, lá, o último domicílio do morto? Não. Qualquer tabelião, né? Livre escolha, tá? Tabelião é função de confiança. Os senhores, né, vão normalmente desenvolver contato com algum tabelião, ou não, também, ou faz o mais próximo lá da casa dos herdeiros, não tem problema nenhum, tá? Mas não é igual no judiciário, não se aplica as regras de competência do CPC. Exceção. Se for, tem um provimento 100 do CNJ que regulamentou a lavratura de atos eletrônicos. Só para os senhores entenderem muito rapidamente qual que é o grande problema do ato eletrônico, que eu posso fazer em qualquer lugar e em qualquer lugar. Só que o Brasil é um país continental e as regras são estaduais, tanto de emolumentos quanto normas técnicas. Como é que o CNJ fez? Se é ilegal ou não, não me perguntem, tá? Eu estou falando o que tem na prática. Os senhores que analisem aí. Mas, enfim, eu acho que essa é uma boa norma. Ele restringiu essa questão da competência para evitar uma concorrência desleal. Então, se o ato for eletrônico, vai ser feito, ou a escritura vai ser feita, isso é uma regra para a escritura, tá? Procuração é diferente e ato notarial é diferente. Escritura. Qual a regra se ela for eletrônica? Circunscrição do imóvel ou domicílio do adquirente. Exceção, se o imóvel estiver no mesmo estado do domicílio do adquirente, aí qualquer tabelião desse estado, tá? Do estado que é do imóvel e do domicílio, tá? Então, regra, ato físico, qualquer tabelião. Professor, o imóvel está em Manaus, herdeiros estão na Bahia e todo mundo veio para uma festa aqui em São Paulo. Podemos lavrar em São Paulo? Tranquilo. Normal. Tá bom? Eletrônico, não. Vamos lá. Questão de emolumentos. Eu não vou detalhar aqui com os senhores, mas, enfim, tem uma lei federal, que é a Lei 10.169 de 2000, que estabelece as regras gerais. Aí, cada estado regulamentou, tem uma lei estadual que efetivamente fala qual é o valor de cada ato notarial. Então, os senhores sabem que os emolumentos têm natureza de taxa, então segue o regime jurídico de tributo, né? Então é tudo por lei, todo aquele regime tributário. Então eu só trouxe algumas regrinhas que são comuns aqui. O pessoal, mas como é que no que se baseia, né, o custo, o valor dos emolumentos? É o efetivo custo e é uma adequada e suficiente remuneração. E não é um percentual do valor, tá? Na verdade, há faixas de valores, então, sei lá, se é de 100 a 200 mil é um valor, de 200 mil a 300 mil é outro valor, então não é um percentual, tá bom? E no caso do inventário e da partilha, é o seguinte, quando tem partilha, lógico, né? Você vai verificar o valor do patrimônio. Isso é um negócio também que dá muita discussão. O que é levado à partilha? Professor, o morto era casado na comunhão parcial, né, com a mulher dele. Eu levo o quê? Só metade do patrimônio? Não. Você leva o patrimônio do casal e aí você separa meação e herança. Ok? Então, o patrimônio do casal separa meação, depois herança. E não incide, tá? A parte de emolumentos aqui não incide sobre a meação. No judicial, me parece que incide, tá? Então, se o patrimônio do casal é de 100 mil, os emolumentos, eu vou jogar lá na tabela o valor de 50 mil só. Uhum. Tá bom? Então, é assim, é uma escritura com valor declarado, tá? Aqui em São Paulo. Exclui-se a meação. E essa regra de excluir a meação, obviamente, não vale no divórcio, né? Porque não tem como, no divórcio, metade de cada um. Mas, para fins de inventário e partilha, é isso.
Doutor, eu estou com duas perguntinhas aqui do Face, estou tentando entender, vou fazer para a senhora para tentar entender aqui, tá? A viúva que é nomeada inventariante pode renunciar, aqui está escrito ao cargo, é encargo, né? Na verdade? Ela não tem... O que vocês têm que entender é o seguinte, na escritura é diferente do processo, porque ela é nomeada e já acaba ali mesmo, em regra, pelo menos, tá? A não ser que se estabeleça alguma obrigação futura para ela, já vai ser feita a partilha. Partilhou, acabou. Não tem mais. O inventariante só existe até a partilha, tá? Então, salvo algumas exceções lá que a gente vai ver que é possível que o inventariante represente o espólio, tal. Mas, assim, em regra, você nomeia e já acaba, porque vai ter a partilha. Então, não vai dar nem tempo dela renunciar, tá? Mas, eventualmente, vamos imaginar o seguinte, que a gente vai ver que é possível no inventário. Vamos imaginar que o morto era um loteador, tá? E aí tem diversas escrituras que ele não passou. Ele não fez ainda as escrituras do lote. Ele já recebeu, já deu quitação em vida, mas morreu antes de passar as escrituras. Eu posso nomear inventariante lá para lavrar essas escrituras desses imóveis, sendo que eu nem vou colocar no meu inventário? Sim. Aí essa inventariante vai, depois de terminada, né, a escritura, ela ainda vai praticar atos. Aí, eventualmente, ela poderia renunciar. Não vejo impedimento, nunca vi na prática também isso, mas em tese, né, ninguém pode ser obrigado também. Eu acho que essa pessoa ainda estava falando do judicial, porque ele continuou falando, e se nenhum dos herdeiros quiser assumir o cargo, o encargo, né, de ser nomeado inventariante? Se não nomear, não faz a escritura. No extrajudicial é muito simples. Se não houver acordo com relação a tudo, nada é feito, tá? No judicial, imagino que o juiz vai nomear alguém, né, de sua confiança para que seja o inventariante, até um inventariante profissional, né? Acho que é possível. Ok? Principalmente quando não dá acordo. No judicial é tranquilo. E no extrajudicial também é tranquilo, porque se ninguém quiser, não vai ser feita escritura, é requisito essencial, tá? Mas só para os senhores entenderem, acaba, não tem tempo de inventariança, é nomeado e já acaba com a partilha, tá bom? Vamos lá. Indo a última aqui, doutor, desculpa. No caso do reconhecimento de união estável pós-morte, que ainda não teve seu processo finalizado, pode-se fazer constar no inventário aberto pelos filhos e ex-mulher? O senhor entendeu a pergunta? Não. É o seguinte, não precisa, a união estável não precisa estar formalizada para que esse reconhecimento dos herdeiros seja feito no momento do inventário. Então, na prática, não vai ser discutido. Se todos os herdeiros vierem e a companheira vier, eles vão lavrar a escritura. É óbvio, se tem uma discussão e se o tabelião tiver ciência dessa discussão, ou seja, uma impugnação ou há um indício de fraude ou de alguma coisa assim, a escritura não vai ser lavrada. Vai ser emitida uma nota devolutiva, né? Nunca, se houver uma hipótese de fraude ou de suspeição qualquer aí, vai ser lavrado o ato. Tá? O abuso do direito nunca é protegido pelo ordenamento jurídico, né? Nem o ilícito, muito menos o ilícito. Acho que é isso, né? Não sei, se eu não entendi bem, vocês me corrijam aí. Continuamos ou... Continuamos. Aqui do Vamos lá. Tá? Bom, então essa questão de emolumento, só para vocês saberem, enfim, é considerado bem imóvel. A escritura... outra coisa que já me questionaram. Mas eu fiz um acordo aqui, pode ser feito, ou fiz um inventário no Sejusc lá, sei lá, e não foi homologado pelo juiz. É válido? Não. Os advogados fizeram um acordo, as tratativas, os dois advogados assinaram, todo mundo assinou. Isso vale? Não. A lei fala expressamente, ou em juízo ou por escritura pública. Ok?
No registro de imóveis, algumas questõezinhas aqui, não é muito minha área, mas só para os senhores saberem. O que é possibilidade de cindibilidade? Ou seja, tenho vários imóveis, tá? Fiz a partilha, vários imóveis. Sou obrigado a registrar todos ao mesmo tempo? Não, posso registrar um por vez. Qual que é a regra? Desde que um negócio não interfira no outro, tá? Mas se não interferir, tranquilo. Partilha igual não cobra sobre meação, mesma regra. Partilha igual aquela, né? Viúva 50% de tudo, quando é comunhão, e herdeiros proporcionalmente. Outra questãozinha interessante, quando eu fui registrador de imóveis. Se é feita uma cessão de direitos hereditários, a cessão de direitos hereditários só pode ser feita antes da partilha. Senão, não é direito hereditário, a herança acaba com a partilha, tá? Mas, às vezes, vem face a partilha, e aí depois é feita uma cessão de direitos hereditários. Isso não existe, tecnicamente. Só que tem o artigo 112 do Código Civil, que fala que a gente tem que interpretar mais a intenção consubstanciada no negócio do que a linguagem, né? do que literalmente está escrito. Então, basicamente, é o seguinte: fez a cessão antes da partilha, vai registrar a partilha direta, tá? No registro de imóvel. Se essa cessão foi feita de modo, né, equivocado, mas enfim, posterior à partilha, isso pode ser interpretado como uma compra e venda. Então, registra a partilha e registra a compra e venda. Ou a doação, né, se não teve onerosidade. Ok? Vamos lá. A gente preparou algumas questões, né, doutora? Acho que também a gente já está meio que finalizando aqui. A gente preparou. A primeira era se a gente tinha que seguir a ordem de nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do CPC, doutor. Então, só para a gente reafirmar, né? Não precisa seguir, tá? Não segue a ordem, está na resolução do CNJ, está na norma aqui de São Paulo, então isso é tranquilo, tá? Como eu disse para os senhores, a questão do inventariante na escritura, salvo raríssimas exceções, não é tão relevante, porque, né, a inventariança acaba com a partilha, e a partilha é feita no mesmo ato, tá bom? A segunda é se há prazo para a instauração do processo de inventário e partilha no extrajudicial, como ocorre no judicial. Até respondendo, né, a questão do colega, né, que fez, a gente já antecipou, não há prazo, tá? Essa questão de prazo, na verdade, no extrajudicial, essa questão de multa, enfim, tal, é em relação ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, tá? Então, aqui em São Paulo, até 90 dias. Eu vou explicar isso melhor, mas assim decore. Até 90 dias não tem multa. De 90 a 180. Não, minto. Até 90 tem desconto. De 90 a 180 não tem multa. Acima de 180 começa a multa. Qual que é o problema? É que pelo judicial, se você não abriu em 60 dias, você vai ter uma multa de 10%. Não tem essa previsão para o extrajudicial. Mas, se não fizer em 60 dias, eles vão dar essa multa de 10%, e como está abaixo de 60 a 90, como está abaixo de 90, tem um desconto de 5%. Então, na prática, paga 5% de multa. Tá bom? Mas, para lavratura, emolumentos de escritura, tem multa, aumenta o valor? Não, não aumenta. Maravilha. A terceira, doutor, o advogado pode ser procurador e assessor das partes em escritura pública de inventário e partilha? Isso aqui também é uma discussão que teve interessante. No começo não podia, então os herdeiros vinham nomeavam um advogado como procurador deles. Ele assinava como procurador e como advogado, na mesma escritura. Isso era vedado. Aí a ASP entrou com um pedido de providências lá no CNJ, e o que se entendeu é que não tinha, se isso podia ser feito em juízo, não tem sentido de vedar no extrajudicial. Como eu disse para os senhores, não mudou nada. Antes era feito em juízo, agora é feito perante tabelião. Antes era feito perante o juiz, agora é feito perante... Na verdade, não é agora, né? A gente retomou, lembra? Ordenações filipinas. Já era lá atrás, antes do Código Civil de 16. Só retomou. Então, esse pedido de providências aqui, né? 00004, uma sequência de 4 zeros, 227,
63 de 2013, né? Que foi decidido isso. Então, é tranquilo. Pode ser, sim. Agora, voltando aqui para o Facebook, tem uma pergunta interessante, do Vamos lá. Márcio. Professor, um inventário homologado judicialmente sem lançamento de TCMD pode ser registrado no registro de imóveis? Não. O registrador tem de fiscalizar o recolhimento dos tributos. Artigo 289, se eu não me engano, ou 298, posso ter invertido, da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015. Se ele não fiscalizar, ele responde, tá? Então, hoje em dia nem se exige mais, né? O juiz finaliza, né? Os senhores aí me corrijam no judicial, que não é minha especialidade, mas o juiz homologa e aí depois a parte recolhe o tributo. Se ela não recolher, não vai registrar. É simples assim. Mais alguma questão? Não. Mais uma aqui da Sheila, eu vou só reformular aqui a pergunta dela, para falar sobre o reconhecimento, se aparecer algum filho que não era reconhecido, né? Aparece depois de feita o inventário a partilha, alguma alteração? O inventário e a partilha foram finalizados. Se não foi levado a registro, tranquilo, volta todo mundo, a gente refaz isso, tá bom? Faz uma que a gente chama de retificação e ratificação. Retifica o que está errado, ratifica o que estava correto. Enquanto a escritura não foi registrada, tranquilo, dá para fazer isso. O problema é, fez a escritura, certo? Registrou, então os bens já foram transmitidos. E aí? Aí, meu amigo, só em juízo. Em juízo, tá? exatamente. Só em juízo. E mesmo assim, o juiz vai ter que desconstituir tudo isso que já foi feito. Então, se houver acordo, se não houver acordo, é sempre em juízo, certo? Tranquilo? Se houver acordo, é muito mais fácil. Os herdeiros aí, sabe, doam uma parte, entram no acordo ali, resolvem essa questão, do que voltar lá, né? Refazer tudo que foi feito, né? Exato. Mas eu aceito sugestões, que essa não é minha área. Judicial não é minha área. Deixei de ser advogado bom tempo. É isso, se tiver lead, vai para o judiciário, não tem jeito. Agora, essa questão é a quarta, né? Se um dos herdeiros for menor, porém emancipado, o inventário e a partilha podem ser extrajudiciais? Essa a gente discutiu bastante também. Tranquilo. A maioria das questões aqui, os senhores estão vendo que a gente já respondeu, seja por intervenção, né, dos colegas ou pelo material, né, que a doutora Bianca e eu que preparamos para os senhores. Posso só para a lavrar... gente reafirmar. Desculpa, exato. Não, é só isso. Posso lavrar em qualquer tabelião ou tem que ser o do local do domicílio do falecido? Então, só para a gente bater o local, é isso, né? Livre escolha, salvo se for eletrônico, que aí incide lá as regras do Regulamento 100 do CNJ. Mais uma. O que é uma escritura de nomeação de inventariante? Então, isso aqui é interessante. Às vezes, como eu disse para os senhores, aqui o inventariante vai ter uma função. Eu não consigo saber quais são os bens do falecido. Eu preciso tomar uma série de providências, eu tenho que ir no banco, vou fazer um levantamento de imóveis, levantamento de dívida. Só que o que comprova que eu sou o inventariante? Né? Quando entra com o processo judicial, é tranquilo. O juiz nomeia lá, você apresenta lá seu termo e está tudo certo. Mas isso agora é possível que seja feito também de forma extrajudicial. Então, é uma escritura pública que todos os herdeiros vêm e nomeiam uma pessoa para que seja inventariante. E aí ela vai representar o espólio ali para obter os documentos, pagar tributos, enfim, fazer toda essa parte preparatória do inventário e da partilha. É possível a lavratura de inventário negativo? É possível, como, né, a gente já conversou, e o que interessa é que, só para os senhores terem uma ideia de valor, aqui em São Paulo é cobrado uma escritura sem valor declarado. Se for São Paulo capital, R$ 466. Por isso que eu falei que vale muito a pena. Isso aqui pode variar de município para município, porque tem o ISS e tal, mas
Só para os senhores terem uma ideia. Bom, estamos finalizando aqui. Cessão de direitos hereditários no inventário. Essa é aquela questão, né? Vou ler rapidamente. É possível a cessão até quando? Até a partilha. Ela pode ser parcial ou total. Ela pode também ser sobre bem específico. Se for sobre bem específico, ela é ineficaz se não houver autorização judicial, tá? Se for a minha parte sobre a parte, né, a parte da herança de um herdeiro sobre determinado bem, ela é ineficaz também, tá? É 1793, mas basicamente é possível até a partilha, se pode ser parcial ou total. Se for parcial, no inventário tem de vir todo mundo. Se for total, aí basta que o cessionário compareça. Ó, aqui é só para os senhores verem, né, o que diz o artigo 1793 do Código Civil. A gente já está se encaminhando para o final, que eu sei que a gente tem 1h30 apenas, tá? Mas, basicamente, eu recomendo muito que os senhores leiam aqui o 1793, que fala que o direito de sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o cordeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Não pode ser feito por instrumento particular, se for é nulo, ok? Parte da jurisprudência entende que isso aqui pode ser feito em juízo, tá? Mas o Código Civil não diz isso, tá? O Código Civil específico, ele fala em escritura pública, mas a maior parte da jurisprudência admite instrumento público, que é gênero. Olha lá, parágrafo 2º, é ineficaz a cessão pelo cordeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança singularmente considerado. Então, pode ser feita a escritura, mas ela é ineficaz. E o parágrafo 3º é ineficaz a disposição sem prévia autorização do juiz por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente a indivisibilidade. Pendente, ou seja, enquanto não houver partilha. Qual que é a diferença do parágrafo 2º para o parágrafo 3º? O parágrafo 3º, o herdeiro cede o bem. O parágrafo 2º, ele cede o direito hereditário que ele possui sobre um determinado bem. E, né, doutora, agora a última da união estável. É a última, acho. Posso fazer escritura pública de inventário e partilha se o autor da herança vive em união estável? Que é o que a gente já falou. Pode, mas tem que ser feito esse reconhecimento pelos herdeiros e a decisão, em razão lá da equiparação da união estável com o casamento, que poderia, inclusive, se a companheira fosse herdeira a única. Bom, Tá? Aqui está a decisão, só para os senhores saberem. Tá bom? Deixa eu ver. Doutora, Acho que é isso. Acho que ficou bem claro também aqui esse ponto. Queria agradecer, em nome da OAB aqui do Tatuapé, da Comissão de Direito Imobiliário, mais uma vez a sua disponibilidade em abrilhantar aí com os seus conhecimentos a nossa noite, esclarecer várias dúvidas de todo mundo, de todos os advogados, e é isso. Não sei se o doutor Islen quer falar alguma coisa. Tô sem Doutor som. Islan tá mudo, doutor. Tá sem som. Então, doutor Rodrigo. Alô? Agora, boa noite. Sim. Tá ouvindo? Agora sim, joia. Gente, peço desculpas, hoje não sei o que aconteceu, a bruxa tá solta por aqui. Fiquei sem internet no computador, acabo de entrar no celular e, enfim, mas de todas maneiras quero agradecer muito doutor Rodrigo, doutora Bianca, por mais este excelente evento que nos proporcionaram hoje. Doutor Paulo, parabéns mais uma vez pela iniciativa de nos trazer esses palestrantes maravilhosos. E pela segunda vez, Paulo espero que haja uma terceira. Aqui, pediu desculpas. Também, coitado, né? Ele mandou mensagem. Hoje a bruxa está solta. Mas olha, gente, é só hoje, porque amanhã tudo vai ficar maravilhoso, que amanhã é o nosso dia, é o dia, né, da criação dos cursos jurídicos, dia do advogado, da advogada, dos operadores de direito. Então, parabéns antecipado para todos nós. E então, assim, hoje abrilhantaram com a sua palestra, amanhã será vai ser o presente para todos nós que já assistimos e que também irão assistir, porque nós vamos transmitir
vamos colocar esta aula, né, este webinar gravado no canal do YouTube da OAB. Então, todos que não puderam assistir hoje podem acessar depois e assistir esta aula maravilhosa. Então, doutor Rodrigo, doutora Bianca, muito obrigado. Passo a palavra. Mais uma vez, não sei quem falta de falar, porque eu estava fora. Só queria agradecer mais uma vez ao OAB Tatuapé, o doutor Paulo, doutora Bianca, doutor Islan, todos, parabenizá-los, né? Amanhã, né? Dia dos advogados, pendura, né? Já, os restaurantes já voltaram a abrir, já é possível, né? Isso mesmo. Brincadeiras à parte, eu só tenho a agradecer e ficar à disposição dos senhores, tá bom? É sempre muito bom bater um papo. A gente sabe que o doutor sai do Itaim Paulista, foge para conseguir chegar aqui no horário combinado e sempre super disposto, com esse sorriso, abrilhantando aí nossas noites com conhecimento jurídico dele. Imagina, é sempre bom bater um papo, né? Só evoluir assim. Agradeço a todos pela grande oportunidade e pela confiança de sempre. Tá bom, gente. Então, damos por encerrada essa sessão em nome da doutora Rosimeire, Soledade da Silva Mateus, a nossa presidente. Agradeço imensamente a participação dos senhores e todos os que nos acompanharam pelo Facebook hoje. Um grande abraço e boa noite. Abraço. Tchau, tchau.